Amigo prevencionista, olá, eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula sobre adicional de insalubridade por frio no anexo 9 da NR15 e o mapa de zonas climáticas. Essa aqui é a aula 2 do módulo 4, estresse térmico por frio e umidade, reconhecimento do risco e insalubridade. Então vamos à aula. Agora apresento a vocês os objetivos da aula, que são analisar os critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao frio, que implica estresse térmico ao trabalhador por hipotermia, conforme a legislação vigente. Interpretar os requisitos normativos presentes na norma para a caracterização do adicional de insalubridade. Também disponibilizo a todos as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula. Então vamos começar, pessoal, vendo o anexo 9 da NR15 sobre frio. O anexo 9 diz assim: as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, ou seja, que vão gerar uma exposição artificial ao frio, que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Aí, pessoal, nós vemos que não há um limite de tolerância ao frio. O que nós vamos fazer aqui é uma avaliação qualitativa. Então, se o trabalhador desenvolver uma atividade, no interior de uma câmara frigorífica ou um outro equipamento ou um outro local onde a gente tenha o frio gerado artificialmente e esse trabalhador não tiver nenhuma proteção aprovada, adequada para o frio, ele vai ter direito ao adicional de insalubridade, dá para ser caracterizado dessa forma. Mas não tem limite de tolerância na NR15. No entanto, como eu vou mostrar a vocês aqui em seguida, a gente pode utilizar outros requisitos na legislação para poder encontrar um valor de limite de tolerância para esse frio. Mas somente aqui pelo anexo 9 da NR15, a caracterização ela se dá de forma qualitativa, pela exposição do trabalhador dentro desses locais, no interior desses locais, sem medida de proteção, sem medida de proteção aprovada para o frio. A NR15, pessoal, ela diz o seguinte no início do texto da norma: que são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvam através de comprovação por laudo de inspeção no local de trabalho, constantes no anexo 7, 8, 9 e 10. Então aqui está o nosso anexo 9 também. Então vamos dar uma olhadinha agora nos demais requisitos que a gente pode utilizar para fazer uma correta caracterização da insalubridade por frio. Então nós temos o mapa de zonas climáticas. Outro dispositivo legal relativo à exposição ao frio é esse estabelecido no artigo 253 da CLT, referente a serviços em frigoríficos, mas que nós podemos utilizar para ambientes similares. Então, conforme o artigo 253, para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o ambiente frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então aqui nós temos um requisito que pode ser utilizado, esse requisito de tempo de descanso após um período de trabalho de 1 hora e 40 minutos. No entanto, o valor de limite de temperatura também é dado nesse artigo 253 a seguir, no parágrafo único, diz que considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 15 graus Celsius. Na quarta zona, 12 graus Celsius. E na quinta, sexta e sétima zonas desse mapa de zonas climáticas, 10 graus Celsius. Então vamos explorar um pouquinho mais esse requisito normativo dos mapas das zonas climáticas. Conforme a Portaria 21, de 26 de dezembro de 1994, nós temos lá no artigo 1º que o mapa oficial do Ministério do Trabalho, a que se refere o artigo 253 da CLT,
a ser considerado é o Mapa Brasil Climas do IBGE, publicado no ano de 1978, e que define as zonas climáticas brasileiras de acordo com a temperatura média anual, a média anual de meses secos e o tipo de vegetação natural. Conforme o artigo 2º da Portaria 21 de dezembro de 94, nós também temos que, para atender o disposto no parágrafo único do artigo 253 da CLT, que nós vimos anteriormente, define-se como primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, a zona climática quente, a quarta zona como a zona climática subquente e a quinta, sexta e sétima zonas como a zona climática mesotérmica, branda ou mediana. E para resumir tudo isso, para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu tenho aqui uma tabela. Então nós temos aqui, pessoal, todas as zonas que foram citadas aqui no artigo 253 da CLT, né, e na portaria 21 também. Então as zonas 1, 2 e 3 são consideradas zonas quentes, né, conforme nós podemos ver aqui na tabela. Então, zonas 1, 2 e 3 são zonas quentes. A zona 4 é uma zona chamada de subquente. E as zonas 5, 6 e 7 são zonas mesotérmico brando e mesotérmico mediano. Nós temos, pessoal, os níveis de temperatura, né, para cada zona aqui, né? Então, para aquelas consideradas quentes, nós temos que o ambiente ele é considerado artificialmente frio e nós consideramos esse valor de temperatura como um limite de exposição quando ele está menor do que 15 graus Celsius. Quando nós temos na zona climática subquente, de acordo com a região do país, ela é considerada subquente, na zona 4, o ambiente é artificialmente frio quando ele está com uma temperatura menor do que 12 graus Celsius. E ela é considerada também mesotérmico brando e mesotérmico mediano nas zonas 5, 6 e 7 do mapa do Brasil, quando nós temos uma temperatura menor do que 10 graus Celsius. Então são esses os limites, 15, 12 e 10, dependendo da região do Brasil, né? Porque o que é quente para uma pessoa que está lá, por exemplo, na região norte e nordeste do Brasil, perdão, que é frio para essa pessoa na região norte e nordeste, é diferente para uma pessoa que está trabalhando ali na região sul. Para esse trabalhador que está na região norte e nordeste, 15 graus já é considerado frio. Menos de 15 graus já é considerado frio a ele. Agora, para esse trabalhador que está na região sul, né, vai ser considerado frio quando ele está ali numa exposição menor do que 10 graus Celsius. Né? Então, a gente vai considerar esse critério para adotar aqui um limite de tolerância. Então, essas são as zonas climáticas, né, os mapas de zonas climáticas que a gente utiliza. Reconhecendo esse conceito, vamos dar uma olhada agora no mapa para a gente conseguir localizar, né, qual é a região na qual a gente está trabalhando e qual vai ser a temperatura considerada, né, para ter esse ambiente considerado artificialmente como frio. Pessoal, aqui nós temos os mapas de zonas climáticas que são citadas na legislação. Então, vocês podem verificar aqui no mapa do Brasil, né, o Brasil ele vai ser dividido em cores e cada cor vai representar uma zona climática, né, conforme as médias de temperaturas. Essas regiões no Brasil elas são identificadas não só por cores, mas por achuras também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai verificar onde está sendo realizado o trabalho, na qual a gente está fazendo uma avaliação de caracterização de insalubridade por frio. A partir da localização da cidade aqui no mapa do Brasil, a gente vai identificar, né, através da achura e da cor, qual é a zona climática correspondente. Né? Essa zona climática ela vai ser dividida aqui na legenda. Essa legenda fica aqui ao lado do mapa e eu ampliei aqui para vocês conseguirem visualizar. Né? A partir, né, da identificação da cor e da achura, nós vamos verificar aqui qual é o tipo de zona. Então nós temos lá a zona quente, subquente, né? E mesotérmica brando e mediana. Então a gente vai identificar aqui qual vai ser esse tipo e a partir dessa identificação qual vai ser a temperatura que a gente vai adotar. Aqui, pessoal, um exemplo, né, para que a gente possa aplicar todo esse conceito e demonstrar a vocês como a gente faz essa avaliação.
Então eu fiz um recorte do mapa de zona climática, vocês podem identificar que aqui está o nosso estado, né? O estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu vou selecionar aqui uma cidade. Então vamos identificar qual seria o limite, né, de exposição para frio, né, artificial. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, em Presidente Prudente. Vocês podem verificar que todo o estado de São Paulo está sendo considerado nessa achura na diagonal, né? E olhando a legenda, nós temos aqui nessa região tropical do Brasil Central esse tipo de achura. Né? Presidente Prudente está nesse azul aqui, pessoal. Ó. Esse azul um pouquinho mais escuro, né? Que seria esse aqui na legenda. Então é considerado uma região mesotérmico brando úmido. Né? Então aqui a gente tem o azul correspondente. Né? Então esse azul está gerando, ele está sendo identificado aqui na legenda como mesotérmico brando. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabelinha, pessoal. Mesotérmico brando, né? Ele é considerado frio com menos de 10 graus Celsius, tá bom? Vamos agora reconhecer uma outra cidade, ó. São Paulo está aqui, ó, a nossa capital. Perceba que ela também está nessa achura em diagonal, mas a cor agora mudou, é um roxinho, né? Então vamos procurar esse roxinho, pessoal. Está aqui, ó. Está aqui o roxo, a cor correspondente a essa zona. Então, para essa cor, pessoal, na legenda, nós temos essa região considerada como superúmido. E superúmido está dentro do mesotérmico brando. Mesotérmico brando, para essa região, é considerado frio com menos de 10 graus Celsius, né? Agora vamos lá a uma outra região, pessoal. Araçatuba, né? Araçatuba está aqui, ó. Nesse... onde eu estou apontando aqui, pessoal, o laser, né? Então nós temos aqui Araçatuba num azul mais clarinho. Esse azul mais clarinho está aqui, ó, né? Então esse azul mais clarinho é considerado superúmido, é mesotérmico mediano. Então para mesotérmico mediano nós temos aqui também 10 graus Celsius, ok? Vamos lá, reconhecer uma outra cidade aqui, pessoal. Vamos dar uma avaliada aqui em Campinas. Então Campinas está aqui no nosso mapa e a gente pode ver a achura em diagonal também. Então todo o estado de São Paulo vai estar dessa forma dentro da legenda. E é um azul aqui, né? Que dentro da legenda parece ser esse, pessoal. Então para esse azul nós temos região mesotérmico úmido e mesotérmico, né, úmido dentro aqui do mesotérmico brando, né? Região úmida, zona úmida. Nós temos aqui que frio também é considerado com 10 graus Celsius, né? A gente pode visualizar aqui também, pessoal, outra região, vamos lá, para ser diferente aqui, Ourinhos. Ourinhos está aqui numa região rosa. Então, rosa está aqui no superúmido e o superúmido está dentro da região subquente. O subquente, para Ourinhos, por exemplo, vai ser considerado uma temperatura menor do que 12 graus Celsius, né? Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai fazer a avaliação, tá bom? A gente vai olhar a cidade no mapa e, de acordo com o mapa, qual a achura ali da legenda e a cor correspondente. A partir disso, a gente vai ter aqui a região sendo dividida em quente, subquente, mesotérmico brando e mediano. A partir da identificação dessa região, a gente vai colocar aqui, pessoal, a gente vai olhar essa tabelinha e vai identificar qual é a temperatura que vai ser considerada como limite de exposição para um ambiente artificialmente frio. E agora um outro dispositivo ao qual o profissional pode recorrer no sentido de fundamentar a caracterização da insalubridade por frio é a NR29, em seu item 29.4.2 sobre locais frigoríficos. Então nós temos nesse item que a realização de atividades em locais frigorificados para trabalhadores utilizando EPI e vestimenta adequados ao risco deve obedecer ao regime de tempo de trabalho com tempo de recuperação térmica fora do ambiente frio previsto no anexo 3. Esse anexo 3 trata do regime de trabalho com tempo de recuperação térmica fora do ambiente frio. Então esse é um requisito que a gente pode utilizar nesse regime, né, de descanso do trabalhador ao local frio. Então ele vai ter uma recuperação térmica fora desse local, mas o tempo de recuperação a gente pode utilizar, para esse tempo de recuperação, a gente pode utilizar como referência esse anexo 3 da NR29. Então vamos lá nesse momento, pessoal, reconhecer quais são esses tempos dentro desse regime. Então vamos ver como é que funciona
esse anexo, né, esse anexo 3. Então nós temos no anexo 3, pessoal, as faixas de temperatura, considerando sempre bulbo seco em graus Celsius. Nós temos 3 faixas, pessoal, né, nessa primeira linha. Então a primeira, de 15 a menos 17,9 graus, é uma faixa de temperatura válida para trabalho em zona climática quente. Para 12 a menos 17,9 graus, considerando faixa de temperatura válida para trabalhos em zona climática subquente. E de 10 a menos 17,9 graus, faixa de temperatura válida para trabalhos em zona climática mesotérmica, de acordo com o mapa oficial do IBGE que nós acabamos de ver. Então, de acordo com a zona, você vai identificar se ela está dentro, né, dessa faixa de temperatura. Então, na prática, se você tiver menos de 15, menos de 12 ou menos de 10 graus, né, ou temperatura inferior a 15, 12, 10, você vai precisar adotar esse regime de trabalho para não caracterizar a insalubridade por frio. E qual vai ser o regime de trabalho que você vai adotar? Vai ser o seguinte, ó, você vai ter um tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 períodos de 1 hora e 40 minutos, alternados com 20 minutos de repouso e recuperação térmica fora do ambiente de trabalho. Nós vimos anteriormente que esse regime de trabalho de 1 hora e 40 de disposição e 20 minutos de descanso está lá no artigo 253 da CLT. Para uma exposição a uma temperatura menor do que 18 graus Celsius até menos 33,9, então de menos 18 a menos 33 graus Celsius, o tempo total de trabalho no ambiente frio será de 4 horas, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora de recuperação térmica fora do ambiente frio. Então, trabalha 1 hora, descansa 1 hora, trabalha 1 hora, descansa ou recupera termicamente 1 hora. Agora, numa exposição a uma temperatura de menos 34 a menos 56,9, nós teremos um tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora, sendo 2 períodos de 30 minutos, com recuperação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora do ambiente frio. Então, trabalho 1 hora, sendo 2 períodos de 30 minutos, com separação de 4 horas. Para uma temperatura de menos 57 a menos 73, o tempo total de trabalho no ambiente frio de menos 5 minutos, sendo o restante da jornada cumprida obrigatoriamente fora no ambiente frio. Então o trabalhador vai poder ficar só 5 minutinhos. E abaixo de menos 73 graus Celsius não é permitida a exposição ao ambiente frio, seja qual for a vestimenta utilizada. E qual equipamento eu vou utilizar para caracterizar a insalubridade e fazer ali a minha avaliação ao frio? Se você precisar fazer uma avaliação, você tem que utilizar um termômetro de bulbo seco. O termômetro de bulbo seco que nós temos ali no medidor de estresse térmico, ele vai medir a partir de 0 grau, né? É de 0 a 50 graus Celsius. Então, se a gente tem uma temperatura até 0 grau, né, menor ali do que 15, 12, 10, até 0, a gente pode utilizar esse termômetro de bulbo seco do medidor de estresse térmico, né, mas com muito cuidado ali para não danificar o nosso equipamento. Então é importante verificar também qual a temperatura de uso que está lá no manual do seu medidor de estresse térmico. Tá? Mas você pode utilizar também um outro termômetro de bulbo seco, né? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo, é um termômetro de bulbo seco, que tem uma faixa de medição de menos 10 graus Celsius a 60 graus Celsius. Então ele atende de menos 10 até menos 10. A gente pode empregar o uso desse termômetro de bulbo seco, né? Verifique também se ele está devidamente calibrado e você pode fazer ali a utilização dele sem problema nenhum. Mas uma dica que eu dou a vocês é utilizar o indicador de temperatura da câmara fria, né? Da área refrigerada. Então, ele sempre vai ter, pessoal, um medidor de temperatura para controle do processo, controle da temperatura, para manter refrigerado ou congelado aquilo que está dentro, né, da câmara. Então você pode utilizar esse medidor. Ele tá vindo ali de um termômetro, que pode ser de bulbo seco também.
Então você pode, a partir disso, fazer evidência da temperatura na qual o trabalhador está se expondo. Então vocês podem ver aqui algumas fotos, né, de um equipamento, de uma câmara fria, e daí a gente tem nessa câmara o painel de controle dela com um indicador de temperatura, né? E você pode considerar, nesse exemplo aqui, nós temos ali menos 10 graus Celsius, né? Então você pode fazer evidência da temperatura a partir do medidor do próprio equipamento. E vamos à nossa revisão. Então nós vimos aqui que é possível caracterizar a insalubridade por frio de acordo com o anexo 9 da NR15, quando o trabalhador realizar atividades em câmaras frigoríficas ou em ambientes similares, quando a gente tem a geração de frio de maneira artificial. O anexo 9 da NR15 não nos dá nenhum limite de tolerância. Ele diz que pode ser caracterizada quando o trabalhador estiver em exposição sem adoção de medidas de proteção. Mas quais são câmaras frigoríficas ou qual temperatura eu devo considerar, né, para chamar ali de câmara frigorífica ou similar? Então a gente pode utilizar um recurso que é o artigo 253 da CLT, e ali ele vai remeter ao mapa de zonas climáticas. Então, dependendo da região, nós vamos ter 3 temperaturas, né? 15, 12 ou 10 graus Celsius, né, de acordo com o mapa de zonas climáticas. Então nós vimos aqui na aula também como fazer a utilização desse mapa de zonas climáticas. Além disso, o regime de trabalho que está lá na NR 29 pode ser utilizado, né, para determinar o regime de trabalho e de recuperação térmica do trabalhador ao frio. E encerramos aqui a nossa aula 2, adicional de insalubridade por frio, no anexo 9 da NR15 e o mapa de zonas climáticas. Essa aqui é a aula do módulo 4, estresse térmico por frio e umidade, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, encaminhe a sua dúvida ao professor. Obrigado e até a próxima aula.